Uma boa noite a todos. Paz, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Aqui estamos nós para mais um minuto que carinhosamente temos chamado de Minuto Profético. E no Minuto Profético hoje eu quero falar sobre as 3 verdades não ditas sobre ter a revelação do reino dos céus. Reino dos céus. Outro dia alguém ligou para uma missionária da igreja e disse: você está caída, você não tem a revelação do reino. Mal sabendo essa pessoa que o Senhor Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Abra comigo o livro sagrado das revelações de Deus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Primeiro aspecto, o Senhor Jesus lhes faz uma pergunta no aspecto cultural. E por que não dizer uma pergunta regionalizada? Quem dizem o povo, qual boato, quem é o Filho do Homem? E os discípulos respondem. E eles lhes respondeu, no versículo 14. Uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Olha, o boato que se ouve é que uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias e outros dizem que tu és alguns dos profetas que encarnou, que ressuscitou, que está aí. E logo após vem o segundo aspecto. O Senhor Jesus pergunta no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Em qual faculdade Pedro ouviu isso, aprendeu isso? Em qual literatura, livro de literatura secular, Pedro ouviu isso? Pedro era aquele que dentro dos ditos modernos seria chamado semi-analfabeto, leigo ou indouto. Quem disse a Pedro, quem mostrou a Pedro esta verdade espiritual? Ela foi recebida da parte de homens ou da parte de Deus? Para que não hajam conversações, discussões, para que não houvesse dúvidas ressuscitadas a esse respeito, Pedro ouviu do Senhor Jesus a afirmativa de quem o havia revelado ser o Cristo, Filho de Deus, a revelação do reino. E respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O reino dos céus não é uma placa. Estou falando com você. O reino dos céus não é uma placa. Não é uma instituição. O reino dos céus é uma revelação dada por Deus àqueles a quem Ele quer revelar. Pois o próprio Senhor Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Pense nisso. Pense nisso. O reino dos céus está dentro de vós. O Senhor Jesus disse a Simão Pedro, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem revela é Deus, a quem Ele quer, e quem recebe tem o reino dos céus dentro de si. Deus abençoe esta palavra no seu coração. Paz para o Brasil, paz para as nações.